porque está funcionando. Perfeito. Então, vamos Então, lá. muito obrigada pela sua presença. E então, o treinamento que vamos fazer hoje vai ser um treinamento que vai ser mais artístico, porque já fizemos um treinamento com Raíssa Assim, que foi mais um treinamento pedagógico, mas acho que é bem complementar de saber como fazer de maneira mais artística, que métodos podemos usar. E então, a Duda vai explicar para você, ela se vai apresentar também para as pessoas que não conhecem a Duda Oroy. E isso. E se vocês têm perguntas, acho que ela falou que era melhor fazer as perguntas depois da apresentação, mas se tem algo urgente, pode mandar no chat e eu vou falar para ela que tem uma pergunta muito urgente que quer responder. Tá bom? Tudo certo para todo mundo? Então, vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Muito prazer, boa noite a todos, todas. Meu nome é Duda, eu sou contadora de histórias. A minha formação iniciou-se no teatro há uns 15 anos atrás, mas fui fazer faculdade de artes visuais e caí no mundo do teatro de bonecos. Então, eu sou bonequeira e dentro desse mundo do teatro de bonecos, me deparei com o Kamishibai, com uma companhia de teatro que se chamava, né, hoje não existe mais, a Ópera na Mala, que tinha um programa na TV Cultura, não sei se todos conhecem, mas recomendo, os vídeos estão lá no YouTube, depois eu posso compartilhar. E então a minha formação veio do teatro para o Kamishibai, passando pelas artes visuais. O repertório que eu vou passar aqui para vocês hoje tem a ver com essa trajetória na minha vida. E o Kamishibai se tornou uma paixão, uma investigação, né, que permeia o teatro. Então, é um pouco diferente do que se vê por aí, né? Inclusive, o clássico teatro japonês, ele tem muito mais a ver com a pedagogia. Ele não recomenda, inclusive, o uso de personagens, né, de vozes e tantas firulas que nós do teatro gostamos de colocar. E aí eu tenho tentado equilibrar essas duas artes, né, associada aí à arte da narrativa. Então, eu vou passar para vocês uns slides que eu preparei e vou começar com a construção do Butai. Eu não sei se nas outras formações, né, ou na outra formação que vocês tiveram, falou sobre isso, mas eu vou aqui recomendar para vocês algumas referências e um site que a Elvina ficou de enviar por e-mail, ou eu posso compartilhar o link por aqui também, que é um site alemão que tem os projetos para download, para vocês imprimirem aí e poderem tirar os modelos, tanto do butai de madeira, se alguém se apaixonar e quer fazer um butai de madeira, eles têm um projeto pronto ali de como fazer, só com os desenhos vocês conseguem levar numa marcenaria e arrasar com o butai de vocês. Eu vou mostrar o meu aqui, que está bem aqui atrás de mim, que é o que eu tenho circulado Brasil e mundo afora, e tem também um projeto do butai em papelão, que eu já fiz individualmente com crianças em unidades do SESC, e é um sucesso, gente, é um sucesso do sucesso fazer com crianças, com adultos, com educadores, com idosos. Recomendo mesmo que vocês tenham essa experiência, apesar do concurso não exigir e não vai aparecer o butai, mas eu vou fazer um convite da gente continuar nessa liga aqui da comunicação, que eu quero ver o que é que vocês estão fazendo e para a gente divulgar, né, esse trabalho de vocês, nem que seja via Instagram, a gente faz um Reels, vamos contar para o Brasil que nós estamos aqui, porque o Kamishibai, ele é uma técnica incrível, que pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem, então esse concurso está sendo uma formação de público maravilhosa, e de repente a gente pode, né, alcançar aí mais educadores, levar o teatro de imagens para mais pessoas, né? É um grande passo. Vou começar aqui, então, a compartilhar uma tela. Eu não vejo vocês, então, quem precisar aí de fazer pergunta para chamar a Elvina ali no chat, que ela vai ajudar.
Vamos lá. Só me digam aí, tá todo mundo vendo? Opa, volta um. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, o nome da nossa oficina de hoje, né, do Butai a Contação de Histórias, uma trajetória de criação de um kamishibai. Então, não sei se vocês sabem, a palavra kami quer dizer papel e shibai quer dizer teatro, né? O que é o Butai? O Butai é uma plataforma ou um castelinho, como alguns chamam, onde a gente vai colocar as pranchas do nosso kamishibai. Ele foi criado por monges, né, no século XII, e por muito tempo, né, foi trabalhado aí para pessoas iletradas, né? Então ele é um teatro popular de rua e é um sucesso para todos, né? E ali não à toa a gente vê crianças. Eu fiz o teste, funciona com bebês pequenininhos. Os bebês de 6 meses prestam atenção no que a gente está fazendo. Não sei ainda por que, né, essa investigação ela está em aberto, mas as crianças muito pequenas acabam prestando muita atenção no que a gente está fazendo. E, voltando aí para a história do kamishibai, ele vai ganhando outros significados ao longo da história. No pós-guerra, os artistas perdem seus trabalhos dentro dos teatros e precisam se virar ali, né, na rua, e acabam usando a plataforma do kamishibai para venda de doces. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Mas disse que artistas passam a contar novelas pelo kamishibai e a cada dia, para que se tenha um público cativo, contavam um capítulo dessas novelas. Então é possível encontrar histórias de kamishibai com mais de 100 capítulos no Japão. Para adultos, né? Como a nossa amiga falou, a nossa história está muito adulta. Maravilha, é lúdico, não importa se ela está muito adulta, se ela é jovem, se ela é introspectiva, se ela é uma história simples para crianças, todo mundo vai querer prestar atenção no seu kamishibai, porque a linguagem é muito singela, né? Eu acredito que pela experiência vocês vão encontrar aí o que torna essa história, né? Ela vai ser esculpida ao longo da trajetória de vocês na contação. E essa caixa de vender doces acabava atraindo as pessoas pela curiosidade e pela comédia, né? O riso, a surpresa. Essas são as características gerais que um kamishibai traz. E hoje, né, com o desenvolvimento aí da própria plataforma, ela se torna aí uma forma de ensino, ela é uma plataforma pedagógica, inclusive que inspirou as pessoas aí da tecnologia a criarem exatamente isso que vocês estão vendo, o PowerPoint, a televisão, o celular, a forma, né, de propaganda e marketing que o Kamishibai acabou aí desenvolvendo, inspirou a criação desses meios de comunicação. É o cinema de antigamente, né? É a TV de antigamente. E hoje, né, a meu ver, é uma ferramenta de resistência, né? Porque você pode ocupar um espaço público trazendo uma informação, trazendo uma forma de fazer artístico que vai reunir pessoas. Então, olha quanta coisa rara, né? Em cima de uma bicicleta, de um meio de transporte limpo. Eu gosto muito de levar o Kamishibai sobre a bicicleta, porque para mim ela traz aí uma mensagem por si só, de que precisamos ocupar o nosso planeta de uma forma melhor, né? Então, o Butai, ele viabiliza, né? Ele torna viável a visualização das imagens, porque poderíamos trazer isso com um livro, simplesmente, né? Ou apenas mostrar as pranchas, mas não, ele é uma moldura. É uma moldura que cria a surpresa. Eu preciso abrir as portas, né, para que as pessoas vejam o que eu tenho ali dentro. É muito funcional, é muito mágico, né? Quando essas portinhas se abrem, o que é que tem lá dentro? Todo mundo quer ver. Ele está ali, né? Porque facilita a mobilidade, né? A mobilidade
do teatro em si. As pessoas não precisam necessariamente ir até o teatro para ver um teatro. Ele é uma ferramenta que traz essa informação. E tem uma proximidade com a linguagem do teatro de bonecos. Aí aqui. Quando vocês forem trabalhar com a construção de um butai, nós precisamos pensar certas informações aí, se quiserem anotar, mas depois a gente pode compartilhar esses slides para vocês também. Vamos pensar aí, que materiais vamos usar, né? Desculpa, Duda, você está em que slide você está agora? Deixa eu ver, eu estou depois do butai. O que é o butai? Porque não funciona, está só na primeira página. Peraí. E acho que você tem que compartilhar no modo de apresentação, que está na parte de em cima. Só um minuto, deixa eu ver aqui como eu faço isso. Aqui eu estou compartilhando a tela. Agora, todo mundo é assim? Estamos vendo, mas só a primeira. E que não está no modo de apresentação. É na parte inferior, onde tem aquele... Sim. Deixa eu ver. Para vocês agora está aparecendo como forma de apresentação? Não, mas tem também na parte de cima, que você tem a página inicial. Deixa eu abrir de novo. Não. Vamos ver. É porque quando eu abro o arquivo... Está funcionando para você. Ele funciona para mim, mas não funciona para vocês. Então, deixa eu abrir de novo aqui. Tá dando algum... Ou, Elvina, se você puder compartilhar para mim, aí eu vou posso pode passar. Posso também. Você tem que deixar de compartilhar para que eu possa compartilhar. Tá, então eu cancelei aqui a apresentação. E isso eu faço nas notas compartilhadas aqui. Mas você deixou de compartilhar agora? Deixei. Não sei porque antes tinha a opção, mas... devenir apresentação. Tenho. Posso? Não, vou tentar. Ok. Está funcionando para todo mundo? Agora sim. Então, em que página você estava? Isso. Ela tá como o PowerPoint aberto, né? Mas tudo bem. E se faz só assim, tá bom? Tá ótimo. Então, na parte D, né? Agora estamos na 2, né? Estamos na 2, mas tenho que passar? Isso. Vamos passar para a terceira? Então, sobre a construção de um butai. Quando vocês forem construir, né? Tem algumas dicas nesse terceiro slide. Então, se você vai trabalhar com um projeto de papelão, de um teatrinho de papelão, é necessário que se use um papel mais estruturado, né, para a construção mesmo desse butai. Às vezes o papelão da caixa, ele é muito mole, mesmo sendo grosso, principalmente se a caixa é usada, né? Então, é importante averiguar se essa estrutura está realmente forte. O papel para cartonagem é uma ideia de usar, né? A cartonagem é aquela que a gente usa para capa de caderno. Vai numa papelaria com mais opções de papel, esse papel é ideal para fazer o butai. Ou madeira, né? A madeira é uma opção, então esses projetos aí, eles estão numa página que eu encontrei na internet que se chama ABC Kamishibai. Ele está em inglês, mas tem ali projetos para você baixar do tamanho que você quiser, como molde, tá bom? Quando você for escolher um butai, né, escolher o modelo, é importante dimensionar ele de forma que do tamanho de papéis que você já tem cortado. Eu já caí nesse erro de fazer um papel do tamanho da minha cabeça, assim, eu quero um papel desse tamanho aqui. E isso me deu um trabalho danado, porque um dia eu precisei ilustrar
15 páginas e deu muito errado o corte dos papéis. Foi muito complicado cortar todos do mesmo tamanho, eles enroscavam, enfim, né? Nunca tem o papel do tamanho que eu preciso. Então, os tamanhos ofício, né? A2, A3, A4 ou A5 pequenininho, facilitam demais o nosso trabalho. E, enfim, né? Coloquei aqui, refilar papéis pode complicar a confecção das ilustrações. E às vezes a gente ilustra no papel inteiro e depois acontece como a nossa amiga falou, precisou cortar um pedaço do desenho. Pois é, então o tamanho ofício, ele nos salva um pouco dessas complicações. As escolhas das cores e composições do nosso butai, né? Eu não sou, assim, purista do butai. O meu, inclusive, é super colorido da parte de fora, né? E ele é de madeira, foi aí o 5º butai de madeira que eu fiz na vida, porque os outros todos tinham pequenos problemas, e esse aqui acho que ele está em ordem do tamanho e da necessidade que eu preciso. Ele é um teatro na frente, um teatro oriental, essa era a ideia, né, da decoração dele, e porque isso tem a ver com a minha trajetória, né? Eu gosto de fazer teatro nele, ele inclusive comporta outras linguagens. Esse butai, ele tem uma câmara aqui onde eu tiro essa tela de sombra. Então, às vezes, eu vou até mostrar para vocês. Se tiver fora do enquadramento, vocês me avisem, tá? Ele tem aqui, ó, uma tela onde eu posso colocar a luz e fazer um teatro de sombra ao mesmo tempo que aqui eu abro, né, eu abro essa portinha, abro essa outra que já é um tanto mais neutra e apresento o meu teatro. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera. Ele tem uma plataforma aqui de mais ou menos 2 palmos, né, que é esse que abaixou, que eu sempre uso para outras linguagens além do Kamishibai, né? Então, eu posso colocar aqui, eu gosto muito de trabalhar com papel, porque eu acho que é o singelo, é o simples, né? Então, mas o papel é uma imensidão de possibilidades. Sabe aqueles bonequinhos que a gente desdobra, que recorta uma figura de sanfoninha? Isso é um sucesso, gente, na frente do Kamishibai. Então, às vezes, eu coloco aqui figuras recortadas. O pop-up, que é aquele papel que abre, né? É um livrinho que abre e as figuras saltam de dentro dele. São possibilidades. Eu posso tirar, inclusive, né, de dentro da imagem, ter aqui uma sanfona que sai, usar o tridimensional do papel. Então, são ideias de pesquisa que para o concurso, de repente, não cabe, porque a gente vai ter que trabalhar com a imagem chapada do Kamishibai clássico, mas são ideias para vocês trazerem para cenas, né? De repente, podemos desenvolver aí alguma coisa nesse sentido. Vou voltar aqui para a apresentação. E ali tem algumas indicações e inspirações. Tem 2 sites, né? Na prancha 3. Vina, se você puder passar para mim. Está funcionando? Não. Tá na 2. Bom, essa terceira prancha são 3 indicações de sites para vocês verem butais diferentes, de diferentes procedências. Se você conseguir passar para 4, eu não sei, ele está meio estranho esse compartilhamento. Ele está nos sabotando hoje. Desculpa. Imagina. Coisa eu Passo também. Isso, vamos para 4 direto, porque a terceira é só tudo isso que eu falei. Só tudo isso. Então, essas possibilidades. Esse Kamishibai tem um suporte que ele vai, né? Esse butai, ele tem um suporte que vai no guidão da bicicleta. É uma bicicleta que na minha primeira apresentação fora do Brasil,
que foi na Tailândia, inclusive. Foi um festival de teatro de bonecos que eu levei um butai. Essa bicicleta voltou comigo, porque lá eu comprei ela num brechó de bicicletas e eu não tive coragem de abandoná-la e ela veio embora. Então, ela está circulando, né, junto com o teatro. E aí que começa a parte criativa da coisa, porque quando a gente vai criar uma contação de histórias, um grande ponto de partida que eu indico para vocês, para apropriação, né, dessa criação, é trabalhar com objetos, roupas, enfim, durante essa criação da cena, trabalhar com coisas que têm a ver com o afeto das crianças, dos educadores, né? Com a coleção do caminho, a criação do Shibai, do teatro, ela não acontece só dentro da sala. Às vezes as crianças estão na rua e têm uma ideia, falam, olha, isso aqui eu poderia usar na nossa apresentação. E tem uma saia da minha mãe que pode fazer parte dessa história. Então, abrir essa vivência do mundo, né, para a criação do Kamishibai é muito pertinente, né? Que roupa vamos usar aí durante essa apresentação? Então, tudo isso são provocações, tá? Para além do concurso. Acho que não está funcionando a nossa apresentação de Em slide. que slide você está? Porque eu posso mudar. Vamos para o 4? O 4 é esse, então? Isso, esse. Mas não sei porque não está funcionando, porque eu estava nessa. Agora está funcionando. Ok, então, perfeito. Esses dois projetos são uma ideia, né, do que vocês vão encontrar lá para fazer um download. Então, o primeiro, né, projeto para papelão, se vocês dimensionarem exatamente isso aqui lá no site, né, vocês vão encontrar, e o projeto de madeira pronto, né, mas eles têm cada lâmina, cada pedacinho para você poder levar numa marcenaria e falar, faz um desse aqui para mim, ou se alguém aqui gosta de trabalhar com madeira, vai saber do que eu estou falando. Eu gosto de construir, então esse teatro aqui foi feito por mim, né? Peguei a serra, fui lá e fiz, e foi uma experiência incrível. Vamos passar para a quinta? Foi aí? Não foi, né? Mas foi? Não foi. Então, vou deixar nessa. Está funcionando assim? Foi isso. Acho que vou deixar assim. Então, aqui, o butai sempre tem uma cola, né? Alguém falou sobre se tem palavras nas lâminas, né? Tudo depende, porque o texto na página, na frente, onde o público vai ver, ele também é elemento de composição. Então, às vezes a gente quer colocar palavras e o público fica muito preso nas letras e não lê a imagem. Acho que na conversa sobre plurilinguismo, talvez tenha passado por aí. Por que a gente ilustra a palavra, né? Se for para simplesmente repetir o que está sendo dito, eu particularmente não acho tão interessante. Mas se for para compor aquilo que eu estou dizendo, aí pode ser interessante. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma escola de inglês em São Paulo, o Juan Uribes, o nome dele, que faz um trabalho maravilhoso de alfabetização em inglês, e as pranchas de Kamishibai que ele usa tem apenas uma palavra. Ele conta a história inteira em português, mas na hora do bolo, o bolo não é bolo, o bolo é cake. E aí o cake, ele sempre que cita a palavra cake, aparece escrito ali no desenho dele, né? Então, essa letra, essa palavra, esse número é também grafismo, é o que a gente chama de uma mancha gráfica no seu desenho. Nós podemos usá-la de forma interessante, por exemplo, numa linguagem de quadrinhos, onde eu tenho a onomatopeia na ilustração, né? Isso é muito interessante, se a gente for pensar como composição. Agora, se for por cola, para a criança poder ler, então vamos fazer a cola clássica do Kamishibai, do butai, que é atrás, né? O próprio teatro tem ali
um local para se colocar todo o texto que a criança precisa. Então, na prancha 1, eu tenho uma frase que vai lembrar a criança, ou o texto inteiro, ele pode ler, não tem problema nenhum ler, desde que ele esteja familiarizado com a história, realmente, né? Esteja internalizada, porque ele é uma ferramenta de letramento. Então, o texto atrás, né, ele vai trazer aqui uma segurança para a criança ou para o grupo. Às vezes tem 6 crianças contando a história. Então, você pode colocar o nome de quem vai ler aquela, não tem problema nenhum. A gente, no teatro, usa cola, né? Ela é importante, sim. Eu recomendo que se coloque atrás. E algumas colas do Kamishibai tem até a imagem ali. Vocês podem colar uma figurinha da prancha que está passando na frente, mas a criança pode colar lá na frente também, não tem problema nenhum, né? Isso é totalmente aberto, não tem grandes regras, né? Eu acho que quanto mais a gente abre a ideia aí de composição, melhor. Deixa eu ver aqui. Acho que sobre essa cola já está. Vamos passar para 6. Aí aqui eu adoro essas imagens que eu roubei do Pinterest. Elas são ilustrações dos butais clássicos do Japão. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver grande, mas a gente pode realmente compartilhar esses slides, não tem problema com vocês. Os butais clássicos do Japão, né, esses aí todos são modernos, tá? Não são dos monges, não. Dos monges, inclusive, acho que era um rolo, era um teatro de rolo. A lâmina, ela é moderna. Eles têm até a gavetinha, até hoje eles apresentam dessa forma. Essas gavetinhas no pós-guerra eram onde eles guardavam os doces que iam vender, e depois viraram armazenamento das pranchas. Inclusive, o que ficou de resquício dessa venda de doces é que hoje eu acho que não mais, talvez em cidades pequenas, mas o artista do Kamishibai, ele distribui doce na plateia para chamar a criança para a praça. Era uma forma clássica. Hoje, por segurança, acredito que nem se possa mais fazer isso. Mas se você tem um público aí familiar, cativo, né, e ali conhecido, isso é uma forma clássica aí de trabalhar com Kamishibai. Podemos ir para a próxima, que são os Jichanzinhos ali apresentando. Geralmente são idosos que trazem histórias, né, antigas, histórias clássicas do Japão. Vocês podem ver, né, sempre o elemento da bicicleta. Que roupa é essa que eles estão usando? Não é um figurino de teatro. É algo mais sutil, né? O Kamishibai, ele é uma expressão suave, porque ele vai fazer com que a pessoa pare o olhar num quadro parado, enquanto ela está ouvindo uma informação, o seu olho está percorrendo ali outra informação, outra leitura, né? E às vezes vai ler, então, se você tem um público de criança, vai tentar ler, então, se você vai colocar uma palavra, coloque em letras grandes, né? Vamos facilitar, coloque em letra bastão, para que a criança possa ler, né? E também sobre essa imagem, eu já fiz ilustrações muito pequenas, e aí o público fica com um pouco de dúvida do que tem ali, né? Então, para pouco, é um público pequeno, né? Geralmente, que a gente vai apresentar. Então, quanto maior essa ilustração, mais interessante. E esse recurso do zoom, né? A gente vai chegar lá para falar só de ilustração, mas esse recurso do zoom é muito interessante, que você troca a prancha e no próximo quadro você tem uma imagem aumentada do assunto anterior. Ou ainda da surpresa, né? Quando eu estou tirando uma prancha, a próxima prancha tem um personagem bem grandão, né? Ou fazendo uma careta. Aqui nas minhas pranchas eu vou mostrar para vocês. Acho que se der tempo a gente chega lá. E aqui na foto do meio, que é um rapaz aqui com uma roupa de monge mesmo, ele tem na mão 2 madeirinhas. Essas madeirinhas são um clássico, né, do Kamishibai tá chegando. É que nem aquela, em alguns lugares do Brasil, a gente tem aquela coisa matraca de vender cocada. Todo mundo sabe que é a cocada, porque a matraquinha tá lá, tá, 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 o vendedor de amendoim,
Então, é um som clássico que as crianças já sabem que está chegando lá na esquina, e aí a história já está chegando, né? Então, quando vocês forem apresentar para a escola, fazer essa experiência, né? Provavelmente vão apresentar muitas e muitas vezes, e às vezes façam para o mesmo público, repetir a história para o mesmo público, falar, ah lá, o Kamishibai está chegando, né? No parque, de repente, na hora do intervalo, se as crianças quiserem, né, brincar de apresentar, ter um instrumento característico que se repita toda vez que vai apresentar. E aí o público já vai se ligando, já vai chegando no clima da história, né? E aqui, vamos para o 8. Tá funcionando ou não? Foi. Ah. Foi, deu certo. Aqui no 8 eu tenho 3 imagens, né, de butai de papelão. Então, bem simples, né, aquele retinho produzido na oficina, rapidinho ali. Ali embaixo um vermelhinho, que também é de papelão. Ele está bem simples, né, mas eu acho que é o mais próximo de um Kamishibai de oficina, que a gente faz rapidinho na aula. Mas não precisa ser, vocês podem aumentar ele e eu recomendo que façam isso mesmo, essa investigação é importante. A única coisa, assim que vocês tiverem as pranchas ilustradas, pensar aqui no volume, junta todas as pranchas e pensa no volume que elas vão dar, porque às vezes a gente usa um papel com uma gramatura maior e ela não cabe inteira dentro do butai. Talvez até fazer o butai por último, né? Para não perder esse tempo. Fiz um butai, ilustramos com maior energia as ilustrações e não cabe no teatro. Então, de repente, essa é uma dica que eu já caí nessa e fiz um de madeira bem robusto e aí não cabia meu papel lá dentro, né? Então, fica uma dica, né, para vocês aí que vão querer apresentar. E como não é regra, aquilo que eu disse sobre neutralidade, né? Não sei nem se eu falei disso, mas não precisa ser neutro, mas pensar que essa moldura é linguagem, ela também está dizendo algo, e às vezes ela pode interferir demais na ilustração que está dentro. Então, vamos pensar sobre isso, quando as crianças se empolgarem demais no enfeite do butai, olha, vamos pensar nessa ilustração aí, será que não vai causar muita poluição visual, né? Então, eu tenho aqui no meio o meu Kamishibai como ele era. Eu sou descendente de uma etnia japonesa, por parte de pai, que é Ainu, que eram indígenas japoneses. Antes da colonização chinesa no Japão, o Japão inteiro era praticamente inteiro dessa população. E esses desenhos do meu butai tem a ver com essa pesquisa etnológica aí da minha família, da minha árvore genealógica, né? Etnográfica também, um pouco foi para esse campo, né? O meu fazer de contação de histórias. Então, ele trazia essa imagem. Aqui embaixo tem um moço, né? Ele é mexicano, é um artista mexicano que arrasa no Kamishibai, na divulgação da linguagem lá no México e nos Estados Unidos, em Santa Fé. E o Kamishibai dele é bem típico, com os desenhos clássicos ali, dos alebrijes, dos bordados mexicanos. E é interessante, porque dá certo com o que ele vem fazendo, né? Trazer a história popular mexicana dentro do suporte japonês. Então, bem globalizado o negócio ali para ele. E não falando que tem certo ou errado, então só que é mais uma ferramenta para a gente pensar ao propor a confecção de um butai. E vamos agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de falar sobre butai? Gostaria de propor alguma coisa? Porque agora eu vou entrar nas ilustrações, no campo de ilustração. Duda, posso falar? Uhum. Você falou que as pranchas devem caber no butai. Uhum. Eu percebi que o butai ele tem um espaço que encaixa a prancha, então a gente vai correndo. Isso. Eu vou ter, o concurso pede de 8 a 14 pranchas.
Eu vou ter que ter, no caso, 14 espaçozinhos, ou eu vou podendo colocar, ou é aconselhável que o butai nele já caibam todas as pranchas? Sim, exatamente. Eu recomendo que até a construção do butai, depois que as pranchas já estiverem prontas e coladinhas no papel durinho. É isso que a gente vai falar agora, né? Sobre essa prancha, esse papel, a materialidade desse papel. Porque às vezes a gente ilustra tudo na sulfite, aí como é que vai manipular, né? Ele vai se estragar muito rápido. Aí a gente precisa colar num papel mais durinho, e aí não cabe no butai. Então, depois que essas ilustrações estão prontas, eu recomendo que vocês construam o butai, porque para que não haja essa. Às vezes o butai fica muito apertadinho, aí você vai correr a prancha enrosca. Às vezes as crianças se empolgaram demais ali na colagem e aí né, tá percebendo que precisa de um espaço maior. Então, esse é mais exatamente isso. Você fazer ali as 14 pranchas, ver o tamanho, medir com a régua, e esse é o espaço interno do butai. Tá bom? E essa margenzinha de 2 centímetros da frente, porque fica, né? O meu aqui, vou até abrir de novo. Ele tem. Aqui na frente tem a portinha, né? Então, aqui, por exemplo, né? Dá para ver aqui a lebre. Essa história é uma história clássica japonesa, a lebre de Inaba. E aí, quando eu tiro ela daqui, ó, ela até enrosca um pouquinho, porque eu fiz muita prancha. Ela tem uma outra imagem aqui, peraí. Enquadrar. Ela tem aqui, ó, um céu, ela tem o pé né, o rodapé aqui. Quando eu coloco lá dentro, eu vou perder realmente pelo menos 2 centímetros da imagem. Então, essa é uma outra dica de composição para vocês da ilustração para Kamishibai. Partir da importância no centro. O que é importante, vocês colocam no centro da imagem. Eu não sei se vocês já estão avançados na criação, né? Às vezes já está quase pronto, e aí, ai meu Deus, né? Mas fica a dica para uma próxima, de repente podem criar, né, para uma próxima história. E também outra coisa, vai chegar para a gente a prancha inteira, tá? Se a importância da imagem tá lá no cantinho, eu vou ver, porque vocês vão mandar foto para a gente. Mas na hora de apresentar para o público, às vezes isso não vai acontecer da forma como a gente imagina, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu faço sempre antes de começar a ilustrar, qual é o seu público? Né? Qual é o seu público de forma ampla? São crianças pequenas, é bebê. Eu já caí dentro de uma brinquedoteca onde eu só tinha público nenenzinho. E aí não adiantava eu colocar... eu tinha que, inclusive, pensar se a imagem não estava forte demais. Então... E funcionou com bebês. Eles tinham de 0 a 2 anos de idade. E eles ficavam malucos. Eles queriam lamber a minha prancha. Eles queriam ver com a mão. É a coisa mais fofa do mundo. Eu vou ter um público enorme. Às vezes a gente tem uma escola inteira e uma oportunidade só para apresentar. E aí, como é que a gente faz? Né? Então, eu vou desenhar para um público grandão ali. Ou eu vou subdividir esse público. Eu vou dar um jeito de fazer com que as pessoas vejam, né, essas imagens. Eu tenho um público que tem deficiência, ali, né, tem um caso aqui de um público surdo, super maravilhoso, né? Então, eu vou criar uma história para que o meu público que não ouve possa sentir o que eu quero transmitir nessa história, né? De repente, até fazer uma brincadeira com as libras, porque não desenhar a libra? Ensinar o público que ouve a falar a palavra para o surdo. Né? Olha a quantidade de possibilidades que eu tenho do grafismo quando eu vou criar, né? Então, isso super vale a pena a gente pensar, né? Então, o passo a passo para organizar ali uma ilustração para Kamishibai. Escolher a história, eu parto desse princípio, né? Eu escolho uma história que faça sentido para mim, que tenha ali a ver com o tema do que eu estou trabalhando. Aí depois eu vou escolher as melhores sensações dessa história, as melhores imagens mentais.
Isso parece um pouco óbvio, né? Ah, é óbvio que a gente faz isso. Todo mundo acha que faz isso, mas eu adoro falar sobre isso, porque quando a gente presta atenção realmente, olha, quais são os flashes que vêm, né? E geralmente criança faz isso rapidamente. Então, não se preocupem muito com isso. É um ponto que eu falo, mas que acontece naturalmente, tá? Quando vocês estão criando a história. Então, quais são as paisagens interessantes? Quais são as situações engraçadas, né? Será que eu posso trazer um recurso de zoom? O que é importante falar? E aí eu vou transformar isso em imagem. Será que eu preciso transformar realmente essa cena em imagem? Ela não pode ser apenas contada? Né? Porque tem isso também. Às vezes eu não preciso desenhar a cena. Ela falada é mais interessante do que descrita, né? Transformada. Que emoção eu quero trazer? A cor traz isso, né? A professora Fernanda disse ali, eles trouxeram emoções, eles estão profundos ali na história. Eu estou muito curiosa, eu realmente quero assistir. Se você se sentir à vontade para fazer um vídeo da apresentação, eu vou amar. Pode ser ali durante a apresentação, o convite fica para todos vocês, gente. Se vocês quiserem filmar e compartilhar de alguma forma, a gente criar um Instagram, de repente, né, de Kamishibai, para levar isso para o público geral, ou a gente fazer ali, colocar no YouTube, né, com autorização de imagem, se os pais concordarem, lembrar todos esses detalhes, porque como se tratam de crianças, a gente precisa, né, ou fazer uma filmagem só das pranchas, só do butai, sem mostrar a cara de ninguém, só para a gente ver o que é que está acontecendo. É um convite maravilhoso, eu vou adorar. Aí vamos ali, identificar os momentos surpresa. O Kamishibai clássico japonês tem muito uma coisa assim do oh, né? E olha o que aconteceu aqui, oh! E as pessoas adoram ver esse momento de surpresa. É um momento de gargalhadas e as crianças ficam assim ansiosas, né? O humor ele é muito característico da contação de história dentro de um Kamishibai. Mesmo que seja um drama, tem uma parte ali de surpresa que pode causar um riso, é maravilhoso. Identificar os momentos sonoros. Durante uma contação de histórias no Kamishibai, você pode incluir uma canção que todo mundo conhece. Você pode incluir alguém no grupo tem uma habilidade musical, o professor sabe tocar uma música no violão. Tem uma brincadeira, eu brinco muito, vou até dar ela de presente para vocês, que é a meditação alienígena. As crianças às vezes estão muito agitadas antes de começar. Eu faço assim, olha, eu vou ensinar para vocês a meditação alienígena. Todo mundo faz assim com a mão, né? Agora todo mundo faz assim com o dedo. Aí eles as crianças, né, para conseguir fazer isso aqui, aí fica todo mundo assim com a linguinha para fora tentando fazer. Aí se eu vejo que está muito avançado, eu já faço assim, ó, que esse aqui é difícil para os adultos. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui causa um silêncio na plateia absurdo. Então, se a história está muito difícil, né, tá muito barulho no ambiente, faz a meditação alienígena. Fala assim, agora todo mundo vai fazer aqui a meditação alienígena. Eu trago o sino tibetano e fico tocando isso aqui enquanto as pessoas ficam tentando fazer, né, a meditação alienígena. Acabou, eu consegui fazer isso aqui durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, semana passada, aqui na minha cidade. E foi a máxima da concentração do público no meio de uma festa pública. As pessoas ali, 30 pessoas olhando para mim com o avião passando em cima da cabeça. Eu falei, nossa, é realmente alienígena essas brincadeiras de mão. Traz o foco para você, né? Então, esse é um exemplo de brincadeira sonora do momento da história, né? Pequenos instrumentinhos ali, né? Que vão fazer parte. Eu não preciso ser da música para fazer música. Eu consigo criar um mistério com coisinhas, né? Ó, instrumentinho de feira, sabe? Abriu a porta. Fechou a porta. Acabou. Você
chama a atenção de volta, às vezes dá uma variada no ritmo, de uma forma que é maravilhosa. Os pequenos apitos, apito de família, né? Esse aqui é a herança, era do meu pai, eu roubei dele quando era pequena. Apitinho de chamar passarinho, né? Eu vou trazer aqui. São coisas que vão encantando. Sininho. Sininho é a coisa mais mágica, né? Então, esse aqui é o meu sino de abrir a porta. Kamishibai em si, eu falo, dentro do teatro de bonecos, a antipropaganda é sem graça. Eu poderia estar fazendo 1000 coisas aqui, mas eu vou criar a graça nele, né? Então, antes de abrir a porta, não vou abrir na porta, eu falo assim, gente, vamos fazer o momento ficar mágico. Quando eu abrir a porta, todo mundo faz ó. Acabou. É mágico para sempre. Então, ó. Eu abro a portinha. Né? Ó. Abro a outra portinha. Falar, não, tá muito fraco isso aqui. Todo mundo se concentra e vamos fazer junto, né? E faz ó. E de repente a plateia inteira tá falando ó. E é um ó mesmo. Se tornou o teatro mais incrível do mundo. E é isso que é o recheio do Kamishibai. Eu não preciso ter um desenho profissional lá dentro. Eu não preciso ter um butai de madeira em cima de uma bicicleta. É o clima que a gente cria para a história. É a sensibilização do público, tá bom? Então, ali tem uma pergunta no slide, né? É necessário escrever na ilustração? É elemento gráfico. A escrita também é um desenho. Então, se vocês forem escrever, vamos colocar num lugar estratégico, que todo mundo consegue ler, que não está atrapalhando a leitura da imagem, né? No entanto, pode ser um recurso para quem não ouve poder acompanhar a história, apesar de que a pessoa que não ouve tá lendo a história lindamente, tá? Porque também é plurilinguismo, a leitura da imagem, é um alfabetismo visual que a gente está fazendo aqui, né? E ali escolher o tamanho dos papéis, né? Então, também já falamos sobre isso. Vamos para a prancha 10. Aqui. Essas dicas são de ouro. Aspectos técnicos para a criação de ilustrações. Quem não é das artes, às vezes isso pode ajudar. Se vocês têm uma professora de artes junto, nossa, gruda nela, ou professor de artes, gruda nele, que isso aí a gente vê na faculdade de artes visuais muito, 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 muito. Então, a escolha dos papéis ali, né? Para melhor manipulação das pranchas, é necessário que se use papéis de gramaturas mais robustas, como cartões, papel duplex. O duplex é um papel que ele não é nem grossão que nem um papelão e nem fininho que nem um sulfite. E ele é impermeável. Então, se vocês escolherem usar tinta, nanquim, alguma coisa molhada, ele vai aguentar o tranco. E depois ele não vai entortar na hora de colocar no butai. O papel cartão, né, são ideias aí de papéis para vocês usarem. O Paraná, que é um papel comum que tem no Brasil inteiro, a gente consegue com esse nome, que variam os nomes, né? Mas aí vai na papelaria e faz aquela pesquisa tátil nos papéis. E outra dica, o papel não precisa ser branco. Ilustrar requer fôlego, né? Isso aí do branco tem a ver. Às vezes eu escolho um papel preto e o meu fundo está pronto, eu não preciso pintar o fundo da ilustração. Eu escolho um papel verde, está pronto o meu fundo. Isso enriquece a criação da imagem. A gente é muito acostumado com usar o branco, né? Sempre. Não precisa partir do branco, podemos partir do amarelo. O amarelo ele traz muita luz para o desenho. Então, de repente, facilita de monte a ilustração para as crianças. O fôlego, né, para ilustrar, eu coloquei aqui. Ilustrar é trabalhoso e por isso escolher, às vezes, um tamanho menor pode ser uma escolha sábia ao trabalhar com crianças. Se vocês estão trabalhando com crianças muito pequenas, adolescente não, adolescente gosta de ter trabalho, mas criança pequenininha, às vezes, quer vir pronto logo, né, meio imediatista, dependendo do tempo que vocês têm para elaborar esse projeto,
às vezes é interessante fazer uma prancha menor. Para o concurso, tem uma dica aqui. Vocês podem tirar uma foto e aumentar, fazer uma ampliação para chegar no tamanho que a gente precisa, tá? Vocês têm esse trunfo aí para o concurso. Não precisa ser necessariamente do tamanho ali estabelecido. Vocês podem dimensionar eles na fotografia. Então, tem esse plus. Então, uma dica de ilustração aí para criar fôlego nas crianças, né? A gente pode trabalhar com materiais incomuns. Por exemplo, às vezes dentro da escola a gente fica muito preso. Quem está em escola, tá, gente? Isso aí é um contexto escolar. É muito preso ali nos materiais fáceis que são pedidos na lista. Giz de cera, o lápis de cor, a canetinha. Porém, às vezes a gente pode trazer coisas como carimbos, carimbo de batata, carimbo de folha, né? As tintas, as crianças piram nas tintas, dá trabalho, faz aquela meleca. Mas, gente, é tão bom fazer meleca, às vezes eles ficam tão realizados. Eles adoram aquelas tintas com glitter, né? Aquela coisa toda purpurina. A criança gosta e eu acho que tem que explorar mesmo. Colagem é uma ótima forma de ilustrar. Ai, tia, professora, não sei fazer desenho, não sei desenhar de jeito nenhum. Pega a colagem, vamos recortar revista, vamos tirar foto, imprimir e colar a foto que a gente tirou na nossa ilustração, né? Isso tudo é maravilhoso. Vamos colar tecido? O tecido também é uma possibilidade, né? Dependendo do que eu estou falando ali na história, é materialidade. Às vezes a história é de coxa de retalhos. Por que não ilustrar com tecido? Só que tem que lembrar que ele vai ter que correr na hora de contar a história, não pode ter muito relevo, né? Senão o Butai vai ter que ser uma bíblia, né? Desse tamanhão assim. Então, só prestar atenção nisso. E buscar referências, né? Um passeio por uma biblioteca que tenha livro-imagem, às vezes é um ótimo ponto de partida. Que tipo de ilustração, né, as crianças querem trabalhar? Vamos lá fazer um repertório visual. Quem são os autores que desenham de uma forma como eu gostaria de desenhar também, né? Fazer essa inspiração nas crianças, prestar atenção na ilustração, falar, olha, vamos criar um negócio parecido com isso aqui, né? Vamos experimentar isso aqui? Isso pode nortear a técnica de vocês na hora de criar a ilustração. Vamos lá, vamos para 11. Nessa 11, eu tenho uma sugestão de criação em grupo, né? Então, por exemplo, todas as crianças podem desenhar em todas as pranchas. Se eu tenho um grupo muito grande, né? Eu tenho 100 crianças para fazer uma ilustração. Posso fazer grupos de 10, é muita gente, né? Tô falando de muita gente. Claro que a gente não vai ter, né, às vezes, 40 crianças falando de uma escola pública. Vamos dividir a sala em grupos, né? De repente, e cada grupo trabalha com um material diferente. Então, esse grupo aqui vai fazer tal fundos. Então, eles vão pintar todos os fundos. E depois rodízio. Vamos fazer um rodízio. Eu comecei na prancha 1 fazendo a casa do personagem. Então, eu pintei o chão. Aí o próximo grupo está trabalhando com nanquim. Tem que fazer nanquim na próxima. Aí o próximo grupo está fazendo linhas. E o próximo grupo está trabalhando com colagem. Assim a gente consegue unificar, né, a história inteira e fazer com que tenha uma linguagem aí mais homogênea. Ou não, né? São ideias para que também se crie a surpresa na hora da confecção da ilustração entre as crianças. O que o meu colega está fazendo? Nossa, isso é feio, isso é bonito. Mas isso é diferente do que eu estou acostumado, né? Isso vai ampliar o repertório visual deles, mesmo que nem todo mundo concorde com tudo. E pode ser que a gente precise refazer, né? Porque isso aí vem uma outra dica aí. Experimentem os materiais antes de passar para as crianças. Porque, às vezes, um grupo que está com a tinta, ele precisa trabalhar por último na hora da dinâmica. São dinâmicas de turma, né? Precisa secar para depois trabalhar com a canetinha em cima. Então, tem todas essas etapas, né? Para a gente pensar antes de propor. Então, eu quero tinta, mas então vamos pintar num dia e no outro dia
a gente vai poder trabalhar com as técnicas secas por cima. E aí vai, né? É um infinito. Vamos para 12? Então, aqui é isso, ó, é o repertório de técnicas, né? Isso tudo aqui é linguagem sonora, é linguagem de emoções, é uma linguagem que está casando com a palavra, né? O que faz sentido para mim, né? Dentro dessa criação. Isso aqui são as etapas que eu mesma me pergunto quando vou iniciar uma ilustração. Materialidade também é linguagem. Experimente os materiais antes de fazer com as crianças. Então, aquarela, nanquim, canetinha, carimbos, pintura em acrílica, pintura natural, tudo isso, né? Gravura, né? Será que a gente não pode atrelar alguma coisa que eles estão experimentando em artes na criação das ilustrações? E vamos lá. Na 13. Então, conhecendo um pouco das linguagens para quem não é das artes, tá, gente? E quem não é das artes e gosta de desenhar também serve. O desenho, a gente fala qual é a matéria-prima de cada linguagem. A matéria-prima do desenho é a linha, né? Não é o lápis é o material, mas a matéria-prima do desenho é a linha. Eu posso desenhar com o quê? Com tinta, né? E não necessariamente a pintura, a matéria-prima da pintura é a mancha. Então, tudo isso é parte de um alfabetismo também, né? Eu posso desenhar com giz, caneta, graveto, tinta, infinito. A gravura, né? O que é a gravura? É aquilo que eu posso reproduzir. Então, às vezes, um carimbo de um mesmo personagem pode aparecer em todas as ilustrações. Não precisa desenhar de novo, de novo, de novo, né? Vocês podem criar esse personagem, de repente, num xerox. Vamos desenhar uma figura aqui. E ele vai aparecer com a mesma cara em todas as pranchas, por algum motivo, se isso faz sentido dentro da criação. Aqui nesse foguete colorido, sabe aquela brincadeira de pintar com giz e passar nanquim por cima, esperar secar e ir descascando com clips? Isso é mágico, é uma gravurinha. Eu brincava com isso quando era bem pequenininha e eu amava brincar com isso, né? As crianças piram nessa técnica. De repente, pode ser um pedacinho. Uma das pranchas pode ser uma ilustração como essa. Ou, eu vou fazer um quadradinho ali, tem sei lá, uma caixa que pode ser isso daí. São técnicas que interessam as crianças, eles realmente vão se engajar, né? São formas de engajar as crianças a se manterem ali no árduo trabalho, que essa é a verdade. É árduo, ilustrar é um trabalhão. Então, para a gente manter o foco e a atenção dos participantes ali, é legal trabalhar com essa diversidade. E ali mais um exemplo na próxima, de colagem e pintura, na 14. Isso. Essa imagem da moça fazendo pãozinho, gente, é um desenho de giz na lousa. Eu fico louca com giz de lousa, como ele é maravilhoso, tá? Então, esse aí é um exemplo de como eu posso iniciar a minha ilustração com o papel preto. Olha que legal, né? Não precisa ser a lousa, mas eu posso trabalhar com papel preto e giz de lousa. Ai, Duda, ele sai farelinho na hora que a gente corre no Kamishibai. Existe um spray ou cola branca, só que a cola branca pode manchar, tá, gente? Depois que a gente pinta, passa uma cola em cima, espera secar, que dá tudo certo no final. Mas tem um spray fixador de giz, de lousa. Ele é tipo uma cola em spray, assim, que seca, que daí você pode manipular a imagem. Mas é um dos exemplos. O lápis de cor comum nosso aí, que a gente usa no dia a dia, no papel preto também faz isso aí. Então, são ideias, né? Olha a colagem, né? O que a gente pode fazer com uma colagem? É maravilhoso. Teve um grupo, uma vez, uma formação que eu fiz no Pará, teve uma turma no Pará maravilhosa, assim, dava vontade de chorar toda a aula. Eu fiquei 15 dias lá fazendo ilustração com eles.
eram professores que saíam da escola, assim como vocês, às 5 da tarde, e ficavam comigo até às 10 da noite, eles eram muito engajados. E eles fizeram foto das crianças, as crianças queriam estar no Kamishibai. E aí eles eram os personagens coladinhos na ilustração. Foi um sonho de ver, assim, emocionante. Assim. Eles contam até hoje, às vezes fazem a apresentação, me mandam fotos. Isso aconteceu em 2018. Ficou para sempre na escola, né? Virou uma obra. Então, olha como pode ser maravilhoso, diverso, profundo, né? Eu estou muito ansiosa para ver as ilustrações e simples também. Às vezes a gente pode optar por coisas muito mais simples do que tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Às vezes eu posso fazer um círculo e rechear minha história com as palavras, tá? Então, tudo isso é válido. Né? Depende da turma, o trajeto e o processo que vocês estão iniciando aí com a turma de vocês, às vezes pode ser muito mais singelo e tá lindo. O que a gente vai avaliar, né, fazendo parte desse difícil e complexo júri, é exatamente essa trajetória de vocês, né? Eu não vou falando de critérios, né? Eu estou muito aberta, não vou enquadrar a técnica, grandes especificidades técnicas, muito mais tem a ver com o processo de vocês, o mergulho e a criatividade na história, a diversidade, a questão do plurilinguismo, né? Então, tudo isso aí são dicas. E aí, a partir disso aí, vocês vão decidir junto com as crianças, né? E por último, aqui por fim, na 15, temos aqui explorar, né, os talentos musicais de vocês e das crianças, do público, dos jogos, tudo isso tá atrelado ao fazer. Então, às vezes, uma sequência de palmas, uma sequência de estralada de dedos, as palmas aqui, né? Gota de chuva, os sons com a boca. Quando uma criança experimentar que, quando ela tem ali um público de 20 pessoas fazendo o que ela pede, isso aí é mágico. Para a gente que é adulto, imagina para eles, né? Vão ver todo mundo repetindo. Então, é muito legal. Esses jogos vão ser muito enriquecedores na experiência de vocês. E aqui, por último, na 16, é o final. Então, eu gosto muito de encerrar as minhas apresentações com essa frase que me deram de presente uma vez num workshop. Colorinho colorado, esta apresentação se há terminado. É assim que eu termino as minhas histórias, todas, independente de qual seja, né? Essas brincadeiras de finalização, de início e finalização, são muito bem-vindas no Kamishibai. Esse aí é uma imagem de uma contação de histórias que eu fazia com um grupo no SESC também, e foi uma apresentação de um livro da Lúcia Hirasuka, que ela é uma autora brasileira, nipo-brasileira, que só trabalha com livro-imagem, né? Então, eu emprestei as ilustrações dela, a gente, né, imprimiu em tamanho de Kamishibai, criamos aí uma publicação autônoma, né, da ilustração dela, e foi maravilhoso, foi muito emocionante, assim, poder contar a história de outras pessoas também. E é isso, gente, né, fizemos acho que eu selecionei aí o que eu acho mais importante artisticamente, né, falando, quando vamos elaborar uma proposta de Kamishibai, e eu gostaria de abrir para perguntas, para o que vocês, né, gostariam de ver, enfim, qualquer coisa que vocês queiram conversar aí sobre a nossa formação. Por favor. Achei muito interessante eu não me dei conta da questão do espaço quando se coloca no Butai. Então, quem não fez ainda, não sei como é que a gente vai organizar lá no trabalho, porque realmente, para enviar para o concurso, tranquilo, mas como falei, a minha preocupação está com o que a gente vai fazer dentro do colégio com esse material, né?
E aí, na hora que colocar isso no butai, eu vou perder todos os detalhes dessa margem. Então, para a gente concentrar, então, por favor, quem não fez ainda a ilustração, bom, a nossa vai ser colorida ainda, né? Os traços foram criados, realmente todos os traçados estão feitos já, e a gente está na parte, a equipe que está fazendo o butai separado, mas é aquela preocupação de que eles têm que conversar mais, justamente para que essas pranchas caibam dentro desse espaço, né? Mas aí o que você falou do detalhe agora bateu, disse, eita. Então, às vezes o foco da imagem a gente quer colocar ela deslocada, porque, por exemplo, ó, dá para ver bem aí, né, gente? Vocês estão aqui a capa do meu Kamishibai, da minha ilustração, né? Aí aqui a história começava assim: eram 81 irmãos. Então, os 81 irmãos estão no centro da imagem, né? Que estavam ao pôr do sol, buscando uma única princesa, a qual todos queriam desposar. Aí essa princesa, né, ela ia escolher. Porém, os 80 desses irmãos eram malvados, e apenas um, o Kuniyoshi, era bondoso, e por isso também era ralhado pelos irmãos. Então, ele tem aqui um elemento que está de um tamanho, e aqui no resto da ilustração tem outros, que são os irmãos fazendo careta. Né? Às vezes, o meu butai, ele corre para os dois lados. Então, aqui, ó, eu consigo puxar ele para o outro lado e esperar para falar sobre o Kuniyoshi. Depende da vibe da contação do dia, sabe? Eu não ponho isso muito em regra, mas ter essa opção para que lado vai correr é muito interessante. Aí aqui, né? E a princesa era única. Quando tocava seus instrumentos, as estrelas brilhavam mais forte. E aí, nesse momento, eu sempre faço uma música, eu carrego comigo uma flauta e tem um momento de música. E enquanto essa música acontece, né, o olho da criança vai percorrendo a imagem, vai entrando mesmo, deixando que essa imagem permeie a contação, né? E ela tem mesmo um ritmo lento, pausado, tranquilo, né? Eu gosto desse contraponto com o assédio imagético que a gente tem da internet, da TV, aquela coisa agitada, né? E eu vou contando, então, porém, do outro lado da ilha havia uma lebre safada, né, que procurava uma maneira de chegar ao outro lado. Essa lebre estava em Inaba e ela queria chegar na ilha de Oki. Então bolou um plano infalível na sua mente. Vou enganar essas criaturas marinhas, já que elas não pensam direito. Vou perguntar a elas se existem mais peixes no mar ou coelhos sobre a terra. E então, como juiz, pedirei a elas que façam uma grande fila ligando Oki a Inaba. Esse é o plano da cabeça da lebre, né? Então, pularei sobre as costas delas e nem saberão que estão fazendo uma ponte. A lebre esperta tentou enganar as criaturas, porém não sabia contar direito. Então, no meio do caminho, começou a contar e cantarolar. E ficou muito, muito empolgada. E contava 1, 2, 3, 4, 5, 20, 10, 12, 15. As criaturas que sabiam números perceberam logo que estavam sendo trolladas. E quando a lebre chegou ao outro lado, uma delas, adivinhem, nhaque, mordeu a lebre antes que chegasse ao outro lado. E a lebre, coitada, chegou ao outro lado mordida, toda ralada, toda escalpelada, toda lascada, pobrezinha. E, como desgraça pouca besteira, essa lebre se deparou com os 80 irmãos malvados, que ao verem o inocente animal ali todo ferido, disseram:
Dona Lebre, você sabe o que você pode fazer para sarar os seus ferimentos? Veja bem, suba naquela montanha, bem alta, onde o sol forte do meio-dia está batendo. Aí eu joguei, né, o foco da imagem lá para o cantinho. A lebre subiu a montanha. Então, exponha seus ferimentos ao vento, mas não se esqueça de passar água salgada do mar antes de sair no vento e no sol. Fizeram isso só para ver a pobrezinha, né, ficar ainda pior do que já estava. E a lebre, obedecendo os irmãos, se queimou todinha, com aquele monte de sol e de chuva e de vento e sal no corpo, ficou toda ralada. Então, o que era pior, ficou ainda pior. Ao descer do morro e perceber que havia sido enganada, encontrou Kunioshi, o irmão bonzinho. E ele, percebendo que seus irmãos haviam feito parte daquela maldade, disse: Dona Lebre, não faça isso. Você precisa se lavar na água doce e passe um pouco daquele junco. Irá acalmar os seus ferimentos. Fique na sombra e não se mova demais, até a sua pele se reconstituir. A lebre ficou tão agradecida que contou ao Kunioshi sortudo e bondoso: eu queria chegar na ilha de Inaba para encontrar a minha grande amiga princesa. Ela vai adorar conhecer você. A princesa vivia num castelo muito escondido no meio da mata e era a melhor amiga da lebre. Então, as coisas deram certo para o Kunioshi, que estava procurando a sua futura, né, enfim, futura esposa, amiga. Não sabemos ainda o que aconteceu entre os dois. Eu só sei que a lebre e o Kunioshi ficaram amigos para sempre. E esse tal de Okunioshi era um príncipe muito interessante. Ele era um construtor. E ao conhecer a princesa, se apaixonaram e construíram a nação do Japão que a gente conhece hoje. Ele é tido como um dos patronos aí da criação universal da cultura japonesa. E a princesa, ao que eu venho pensando e observando nas minhas pesquisas, é aquela moça que vive na lua, a tal da Kaguya. É a princesa da lua, que toca e acende as estrelas todas as noites. Colorinho colorado, essa história se há terminado. Joé. Duda, a gente tem que prever, quando a gente encaminhar o material, quanto tempo dura a história, porque eu acho que para cada público é um tempo diferente, né? Com certeza. Aqui eu passei um corridão só para vocês verem um pouco das imagens associadas, mas quando eu tenho público presente, eles querem ver, a gente toca sininho, a gente canta música, então eu acredito que isso não é relevante, né, Vina? Esse tempo Não da história. precisa, não precisa. Tá. Eu só preciso dizer o público, né? Essa história é para tal público. Então, a gente tem que, quando mandar a história, a gente diz para que público essa história deve ser contada. Mas lá no meu trabalho, eu vou ter que ver quanto tempo vai durar, e dependendo do grupo, essa história pode durar um pouco mais ou um pouco menos. Isso mesmo, exatamente. Inclusive, o público, às vezes, não subestima o público. Eu já contei história de adulto para bebês e eles ficaram imersos, né? Você pode até dizer isso para os seus alunos, né? Não necessariamente a abordagem precisa ser a mesma. As crianças também querem ver o que é que está acontecendo. Dependendo da história, ela pode se tornar apropriada, né? Para esse público diferente. Nossa, olha, eu quero mesmo, gente, ver o Kamishibai de vocês, mas não só as pranchas. Eu acho que valeria a pena a gente, não sei se todo mundo quiser, a gente fazer um grupo de compartilhamento do que estamos fazendo. Eu me disponibilizo. Não sei se todo mundo trabalha com WhatsApp, eu realmente me disponibilizo aí a pegar. A gente vai saber disso quando todo o material for enviado. A Elvina vai ter o contato de todos que enviaram esse material.
Isso. É isso? Maravilha. E eu acho interessante porque a gente compartilhar isso para além do concurso, né? Acho que a gente ganha com isso se a gente compartilha esse material. Uhum. Exatamente. Vou perguntar para todo mundo se as pessoas querem compartilhar, mas acho também interessante compartilhar tudo, porque é muito interessante. Muito. E se a gente conseguir juntar esse material, a gente pode fazer com que esse material ele consiga circular o país em determinados lugares para reunir. Então, durante uma semana, a gente tem contações de histórias com o Kamishibai numa determinada escola. Na outra semana, aí a gente manda o material para outro canto. Sim. Aí vai, acho que a gente conseguia passar, termina em maio e junho, no segundo semestre a gente faz essa... Pode ser um festival. Isso! Temos que organizar um festival. Isso seria um projeto para um pouco mais tarde, mas seria bem interessante, verdade. Festival de A primeira coisa que a gente tem que fazer é terminar essas benditas pranchas. Isso, tem que terminar primeiro. Envia! Não, a gente envia isso para o negócio e aí você vai ter, Elvina, todo esse material e aí faz com que a gente tenha acesso, né? Isso. Nossa, maravilhoso. Eu sou adepta dessa ideia, grande incentivadora, que puder fazer para viabilizar e ajudar a organizar, podem contar comigo. Então é isso, gente. Eu espero Temos que... as perguntas ou não? Mais Só para saber perguntas? se... Não? Acho que ninguém tem. Então, muito tá bom. obrigada. E muito obrigada, Duda, também. Ai, gente, eu que agradeço. Agora que eu tô vendo... Ah, gostaram da minha história? Essa história não é minha, não. Ela tem de... Nossa, não sei quantos mil anos aí. Essa é das antigas. Thaís levantou a mão. Ah, não consigo ouvir. Acho que o som não está funcionando. Agora tá me ouvindo? Ah, sim. Então, eu queria fazer só uma pergunta. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava vindo da escola. Mas o que acontece? Eu trabalho com uma turma de 30 alunos e eu estou encontrando alguma dificuldade para organizar eles para fazer esses desenhos, assim. Se você tem alguma dica, porque são muitos alunos e aí eu fico... É complicado dar uma atividade para um, dar outra atividade para o outro. Para fazer a história, a gente até conseguiu organizar bem. Eu organizei eles em grupos, cada grupo fez uma história, depois a gente votou na história preferida, modificou a história. Ficou bem legal, mas eu estou com um pouquinho de dificuldade para trazer eles para focar para o desenho. Beleza, ó, eu vou compartilhar essas pranchas com vocês, tá bom? Podem usar, elas são agora, podem usar para o que vocês quiserem. Tem uma prancha dos slides que ela dá um passo a passo, exatamente para, se houve esse momento de estar perdida, ela pode te ajudar. Você, com a turma, selecionar ali, no caso do concurso, são 14 pranchas, né? De 14 a 16. 14 a 16 ou só 14? Eu não me lembro. São 13? 18, até 18. Não, são de 8 a 14. De 8 a 14. Então, de 8 a 14. Vocês selecionarem aí entre 8 e 14 imagens que a história tem. As imagens mais legais, assim, as paisagens mais impressionantes, o interior da casa. Eu gosto muito de pegar pelos espaços, porque a ilustração ela precisa ter um lugar onde a coisa está acontecendo. Mas às vezes esse lugar é uma situação, são confrontos, pode ter, né, alguma situação de luta, de batalha, né, alguma coisa mais importante. Então vocês selecionem os momentos mais importantes e a partir disso compor. Às vezes tem um aluno, fala, eu tenho uma criança na turma que é o desenhista que tem aquela facilidade total. E, de repente falar, olha, você quer delinear todas as casas dessa história? Ele só desenha, mas assim, de forma rápida. Aí dos outros grupos vão preenchendo o desenho dele.
Essa é uma forma de organizar a turma, de nortear o seu trabalho, né? Pode facilitar. Mas outra forma, assim, de fazer isso é dividir mesmo os grupos por técnicas de ilustração. Esse é o grupo do desenho, esse é o grupo da pintura, esse aqui é o grupo da colagem, esse aqui é o grupo de repente, ou então, só vamos trabalhar com tinta. Cada grupo tem uma cor só. Vocês vão trabalhar com tons de verde, vocês vão trabalhar com tons de laranja. Essa é uma forma de fazer. E rodízio, né? Isso aí exige que você faça um rodízio. Então, a turma que está com a prancha 1 agora passa para a próxima turma. A prancha 2 vai dar uma rodada aí. Um termina o desenho do outro. Assim, eles também não ficam cansados. Ou não, ou depende muito do que vocês querem trazer, assim, né? Mas, por exemplo, a história começa só com desenho e vai ganhando outros elementos até o final. Aí depende de vocês, mas essa é uma forma de organizar. Obrigada, Duda. Já deu uma luz aqui. Obrigada. Beleza, maravilha. Então é isso, gente. Acho que podemos encerrar, né? Muito agradecida pela presença de todos. Eu estou disponível. Eu vou pedir para a Vina compartilhar meu contato. Sim. Quem quiser escrever, perguntar, fique à vontade. Eu vou ficar atenta aí com o concurso. Estou ansiosa pelas pranchas para poder compor esse júri. Eu vou mandar um e-mail com a sua apresentação e os documentos e o seu contato, se você quiser. E também vou compartilhar esse vídeo no canal YouTube também de IF Prof Brasil. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, tchau.